É uma honra, mais uma vez, pelas infinitas graças e misericórdias de Deus, sobre as nossas vidas. Mais uma vez, nos colocando diante do Senhor para transmitir a palavra de Deus, para sermos usados neste momento como canal, como instrumento de Deus para as nossas vidas. Que tudo que for dito não provenha de mim, não provenha do Kleiner, mas sim, como já disse, de Deus, pela sua infinita graça e misericórdia. E que nós venhamos abrir os nossos corações para receber a palavra de Deus. Amém? Mais uma vez, queremos agradecer a cada um dos nossos visitantes, você que está nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez, o meu amigo Carlos, que está nos visitando. O Carlos é um rapaz que trabalhou um bom tempo conosco, lá com a minha esposa, no nosso escritório. Ele atualmente está morando no estado de Minas Gerais, Juiz de Fora? Isso, está morando em Juiz de Fora, está aqui nos visitando. Seja bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe todos os visitantes, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Amém? A palavra que Deus trouxe ao meu coração, para que seja transmitida aos nossos corações, tem o seguinte tema: quem é você? Então dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado, lá na bolota preta do zóio, fazer igual o mineiro, e pergunta: meu amigo, minha amiga, quem é você? Pode perguntar aí com convicção mesmo, e aguarde a resposta, tá? Pergunte: quem é você? E aguarde essa resposta. Ouviram as respostas? Você já ouviu a resposta? Amém? Ouviu? Amém. Glória a Deus. Pessoal, nós temos vivenciado uma situação que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, cristãos, crente, que afinal de contas, crente é aquele que crê, que sabe que existe. O diabo sabe que Deus existe. Pois então o diabo é crente, sabe que Deus existe. Treme de medo do Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, todos os cultos, todas as campanhas, as quarta, quinta, sábado, domingo, todos os dias, mas tem surgido essa situação de ao mesmo tempo estarmos dentro da igreja e não saber quem eu sou. Sabe quando gera essa dúvida, que você pergunta de todo o significado do mundo, por que você está aqui? Que gera os conflitos de quem é você, o que você está fazendo, qual o significado de tudo isso, para quê, por quê? Sabe, muitas vezes quando os nossos sonhos, nossos objetivos, nós acabamos desanimando, parando pela metade, pelo meio do caminho, ou às vezes nadando e morrendo na praia. Muitas vezes quando essas coisas ocorrem nas nossas vidas, é porque nós não temos a convicção de quem somos, de quem eu sou, de quem é você, de quem você é. Amém? Interessante que o tema dessa ministração, eu quero falar para vocês, que como eu disse no primeiro culto, tem testemunha a respeito disso, que eu vou falar. Por quê? O Ronaldo estava dirigindo o primeiro culto, fazendo a abertura do primeiro culto. O Ronaldo, antes das ofertas, ele citou essa frase, justamente essa frase que é o tema da ministração, 4 vezes na oração, antes da oração, bem enfatizada, Quem é você? Quem é você? Eu estava na salinha lá, mas eu escutei.
Aí, na hora, o Marcelo entrou na sala, estava entrando o Marcelo de som. Eu chamei ele: Marcelo, faz favor aqui, corre. Falei: o que o Ronaldo falou? Acabou de falar 4 vezes, bem forte ali. Você lembra? Falou: quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Falei: dá uma olhada aqui no tema da ministração que Deus colocou no meu coração. Daí ele olhou assim. Eu falei para ele: eu não falei para o Ronaldo que eu iria ministrar, nem o tema da ministração, né? Então eu creio que Deus quer falar aos nossos corações, mais uma vez ao meu coração, ao coração de cada um aqui. Amém? Então, nessa situação de quem é você, de quando muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas não sabemos quem somos ou o que estamos fazendo. Sabe por quê? Vamos fazer uma comparação. Quando nós vamos tirar nossos documentos, nós vamos lá no Instituto de Criminalística, na DP ou em qualquer uma outra secretaria que tira documentos, que você faz sua identidade, você vai lá, você molha seu dedo na tinta, né, para gerar, no setor de papiloscopia, para gerar sua identidade, para confeccionar sua identidade, que essa identidade sua vai ser um documento que vai te identificar nos lugares que você tiver, vai demonstrar a sua personalidade, a sua pessoa, vai representar você. Alguma situação que eles pedem a sua identidade, pedem uma loja que você vai abrir um cadastro, ou até mesmo na internet, alguma coisa, sua identidade, quem é você? Aí pega a identidade, olha lá, Alex Pinheiro, opa, Alex, tem identidade, sabe quem é. A nossa identidade, quem nós somos diante de Deus, ela é gerada através do nosso relacionamento com Deus e através da palavra de Deus. As pessoas irão saber quem nós somos, quem você é, quem eu sou, através da palavra de Deus. Amém? Agora, tem um detalhe: muitas vezes nós não temos essa convicção de expressar quem nós somos, ou às vezes não precisa nem expressar, mas que as pessoas venham observar, venham perceber quem nós somos. Aí algo muito interessante, que eu vou dar uma enfatizada, é a respeito da construção dessa identidade, a respeito dessa construção. Por quê? Porque os nossos antepassados, os nossos pais, nossos avós, bisavós, tataravó, e assim vai, nós bem sabemos que era gerado, era constituído toda uma situação ética, moral, um caráter do homem, da mulher, do sim sim, do não não, de pessoas íntegras. E nós sabemos também que nos dias atuais, o diabo, e muitas vezes, na maioria das vezes, por nossa culpa, por nossa única e total responsabilidade, nós temos deixado desconstruir essa identidade nas nossas vidas. A desconstrução. Aí eu pesquisei a respeito dessas duas palavras, de construir e desconstruir. Então vamos lá. O contrário de construir é o contrário. Isso nós estamos falando sobre do que está sendo implantado na sociedade, sobre o que o diabo quer implantar na mente dos nossos filhos, das nossas filhas, no relacionamento conjugal, no relacionamento social, na sociedade. Nós vamos ver aqui a respeito agora o significado disso. Desconstruir algumas semelhanças. Pode ser demolir, derrubar, destruir, derrocar, desmoronar, derribar, delapidar, dilapidar, ruir, aluir, derruir, desabar, arrasar, corromper, estragar, acabar, arruinar, exterminar, extinguir,
abater, aniquilar, danificar, assolar, devastar. Todos esses são os propósitos de Satanás para a minha vida e para a sua. Pergunta para a pessoa que está do seu lado se ela sabia disso. Pergunta, você sabia disso? Amém? Só que isso não nos interessa. Realmente nós sabemos o propósito do mundo, que é tudo isso, é de nos pegar, de nos jogar lá na lama, lá no lamaçal, lá no fundo. Só que os projetos e o propósito do nosso Deus para a minha vida e para a sua, Ele é grande, Ele é eterno, Ele é imensurável. O propósito de Deus para mim e para você é construir, é gerar, é que você venha saber de fato quem você é. Então, umas semelhanças a construir é edificar. Obrigado, Deus abençoe, Nete. Falar a mesma frase que eu falei com o Marcelo, Nete. Você não é casada. Você é casada, Nete? Deus abençoe, você vai casar em nome de Jesus. Amém? O Marcelo no primeiro culto, ele saiu todo alegre, já convidou o Ronaldo para ser padrinho. Então vai casar, em nome de Jesus. Né, Marcelão? Glória a Deus, Marcelo. Vamos lá então. O propósito de Deus para mim e para você. Por que o propósito de Deus? Primeiramente porque Deus enviou o seu Filho unigênito, que não tinha pecado, o Deus que se fez homem, por nós, pecadores, salvar. O propósito aqui, então vamos lá, sobre construir, sobre a identidade, sobre gerar. Significa também edificar, erigir, erguer, levantar, arquitetar, incorporar, conceber, criar, desenvolver, elaborar, preparar, estruturar, compor, formar, imaginar, planejar, idear, idealizar, sistematizar, constituir, concatenar e predispor. Isso é o propósito de construção, são as semelhanças de construir do que é o projeto de Jesus Cristo, o projeto de Deus para a minha vida e para você. Amém? Então, nós estamos numa sociedade que está vivendo sem propósito, desvirtuada, desnorteada, que não sabe quem é, de onde veio, nem para onde vai. Ok? Só que para nós não podemos viver assim. Como eu disse, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias que tem culto, aí na igreja não está bom de culto, vai na casa do vizinho da outra denominação que está tendo a oração, que está tendo o culto, mas muitas vezes é gerado um conflito que ela própria não entende o que está acontecendo. Passa por vales, por dificuldades, sai de uma, cai na outra, sai de uma pequena, cai em uma maior, nisso, naquilo. Isso não é motivo de tristeza, isso não é motivo de nós não sabermos quem nós somos, porque afinal de contas, nós sabemos que todos os grandes homens de Deus passaram dificuldades, todos, nenhum. E não seria justo se nós não passássemos também por provações, por vales, por desertos. Mas uma coisa, nós temos que ter a convicção, quem nós somos, porque só assim nós iremos superar todas essas situações. Não tem aquela muralha gigante para você saltar, para você derrubar, para você passar. Você vai ter que passar por ela. Você não vai poder dar um jeitinho, atravessar do lado e desviar, e fraudar, ou adulterar. Nós vamos ter que passar por ela, e somente com Cristo nós poderemos passar. Amém? Então, para isso, tem 3 situações que nós precisamos saber. Vamos repetir juntos, então, todos aqui falam comigo. Eu sou tudo
Não, você sabe quem é você. Fala com convicção, com força. Eu sou tudo o que a Bíblia diz quem eu sou. Segundo, eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. Terceiro, eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Então, se a nossa ministração, a pregação parasse por aqui, nós já poderíamos ir embora convictos, cheios de Deus para as nossas vidas. Mas para que essas frases que nós acabamos de pronunciar seja concretizada e completa e executada na minha vida e na sua, é necessário que nós venhamos pegar a nossa identidade, que é a palavra de Deus, que nós venhamos ler, que nós venhamos meditar e que nós venhamos ter relacionamento com Deus. Amém? Continuando. Então, nós acabamos de falar, eu sou tudo que a Bíblia diz quem eu sou. Então a pergunta é, quem você é? Você viu, alguém aí ouviu a resposta? Você ficou esperando a resposta? Quem você é? Quem pode falar aí? Quem você é? Quem vocês são? Eu quero ouvir pelo menos a resposta. Pode falar bem alto aí. Filho de Deus. Amém. Então nós somos filhos de Deus. Como que nós vamos saber se realmente nós somos filhos de Deus? Vamos abrir a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia. Lá em Romanos 8. (16). Amém? Romanos 8, 16, 17. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui Romanos 8, 16, 17 diz assim: o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quando nós nos tornamos cristãos, nós padecemos sim, nós passamos necessidades, passamos aflições, vales, lutas, batalhas, mas a própria palavra de Deus diz que com Ele nós somos e seremos glorificados, com nosso Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. E algo muito interessante que nós procuramos como herdeiro de Deus e co-herdeiros por intermédio de Cristo, muitas vezes nós temos sido tão tolos, miseráveis, porque muitas vezes nós trocamos a presença de Deus por coisas passageiras, coisas fúteis. Muitas vezes nós valorizamos tanto o nosso carro, a casa confortável, a moto. Você coloca isso como sua herança, como seu bem maior, como tudo que nós iremos deixar para os nossos filhos. Porque na realidade, quando o importante não é isso. O fator principal é que nós somos herdeiros do Deus Todo-Poderoso. Quem aqui já teve preocupação em querer saber o que é a sua herança? Nós sabemos que o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Eu já tive curiosidade de saber para onde que eu vou. Eu sei que eu vim do ventre da minha mãe. E a palavra de Deus diz que o meu Deus já me conhecia antes disso. Meu Deus já me conhecia quando eu estava no ventre da minha mãe. Eu sei que nós vamos
para a glória com o nosso Deus, morar com o nosso Senhor para toda a eternidade. E quantos aqui já tiveram curiosidade de saber como será? Como será lá? Enquanto pessoas se matam, homens se destroem por coisas terrenas, coisas materiais. Lá no livro de Apocalipse, se eu não me engano, Apocalipse 21, deixa as características da nossa casa, da nossa morada celestial. E a palavra de Deus diz que as fundações da nossa morada celestial será do mais puro, da mais pura pedra preciosa, do mais fino diamante, do mais fino ouro, de tudo que há de melhor e mais, que tem mais valor. Então, isso é só a construção da morada celestial. Então nós somos herdeiros de Deus. Se nós tivéssemos uma convicção quanto a isso, nós não iríamos estar perdendo o nosso tempo, tanto ou trocando, ou colocando as coisas terrenas, que serão corroídas, corrompidas, pelas coisas de Deus. Amém? Glória a Deus, estão entendendo? Então, o sofrimento, assim como Cristo veio a este mundo, sofreu, mas é glorificado, nós também passamos por essa trajetória de sofrimento, de desafios, de lutas, mas também estamos com o nosso Cristo, com o nosso Deus, com o nosso Senhor e com o nosso Salvador. Então agora, nós já sabemos quem somos. Você não precisa ser uma pessoa desnorteada, sem saber de onde veio, quem é, para onde vai. Nós temos que ter a convicção, independente das aflições, das dificuldades, das necessidades. Nós temos que saber quem somos. Temos que saber quem somos. Nós somos filhos de Deus. Romanos 8,37. Só seguir um pouquinho à frente. Aqui em Romanos 8,37 diz que em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, você é mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores. Vai além, a palavra de Deus vai além. A palavra de Deus, lá em 1 Pedro 2,9, diz que nós somos a geração eleita. Que você é o povo escolhido por Deus. Por intermédio de Cristo, nós fomos aceitos, nós fomos escolhidos por Deus. Nós fomos transformados no Israel de Deus. Eu e você. A palavra de Deus em Mateus 5, 13 e 14 diz que nós somos o sal da terra e que nós somos a luz deste mundo. Amém? Se nós somos a luz deste mundo, aquele seu vizinho, aquele seu amigo de faculdade, aquele seu amigo de escola, aquele seu amigo de trabalho, sabe aquele seu amigo que está passando por uma situação tenebrosa, uma situação difícil. A palavra de Deus nos diz que para essas pessoas que precisam ver a luz, que precisam de um direcionamento, de uma direção, de um norte, não são os anjos do céu que vão descer, que vão vir aqui para ser um referencial para elas, não. Essas pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno, elas querem e precisam se espelhar em nós, em mim e em você, em cada um de nós. Amém? A palavra de Deus diz, abra lá em Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Sabe por que nós temos que ser o exemplo? Porque nós temos que ser, como diz lá em Mateus,
A palavra de Deus diz lá em Mateus 5, que nós temos que ser a luz. Sabe aquele navio que está em alto mar, que está chegando próximo à costa, próximo à terra firme, mas como ele está longe, ele não tem noção onde ele está, principalmente à noite. Aí tem aquele farol alto que todos nós sabemos que existe, beirando a praia, num lugar alto, que gira aquela luz, que é destacada, direcionada longe, para aquele navio que está precisando de ajuda, de um rumo, de uma direção. Eu e você, temos que ser como este farol, para as pessoas. O farol, é um farol lá, né, irmão Caetano? Olha lá, aquele farol de quilômetros, muitos quilômetros. Os navios se baseiam por ele. Ele é destacado, é alto. Nós percebemos ali que geralmente os faróis, eles ficam num lugar alto. Então eu e você, nós temos que ser como um farol para as pessoas que estão sem rumo, sem direção, que não sabem quem são, que não tem o mínimo. Tem aquele João Bobo, aquele boneco inflável que fica no posto de combustível, nas frentes das lojas, balançando para um lado, para o outro. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas você não sabe porque você está aqui. Você não tem a convicção, eu não tenho a convicção, muitas vezes nós não temos a convicção do que nós estamos fazendo aqui. Muitas vezes nós deixamos virar uma rotina, a mesmice, mas não é isso. Não é isso que Deus quer de mim, de você. Nós somos filhos de Deus. Deus me conhece. Deus te conhece. Ele te conhece pelo seu nome. A palavra de Deus aqui em Jeremias, capítulo 1, verso 5 diz assim: antes que eu te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Amém? A palavra de Deus, ela não está presa, não está limitada a tempo. Essa mesma palavra de Deus aqui, ela serve para mim e para você. A palavra de Deus, ela transcende tempos. Ela não está limitada a tempos, ela é atemporal. Ela salta, ela está desde o início da eternidade para todos os tempos. A palavra de Deus, todas as coisas passarão. A palavra de Deus nunca passará. Então, aquele espírito de inferioridade, de coitadinho, de eu sou feio, de ninguém olha para mim, ninguém me dá atenção. Meu amigo, o próprio Deus, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. O próprio Deus aqui já falou que você é mais que vencedor, que você é geração eleita, que você é sal e a luz da terra, que você é sal da terra, luz deste mundo, que nós somos escolhidos e separados por Deus. Amém? O tópico 2, que é: eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. Então, o que é que nós temos? Se eu perguntar aqui para o Trindade: meu amigo Trindade, o que é que você tem? Se eu perguntar para o Alex: o que é que você tem, Alex? O que é que você tem? Perguntar para o Ronaldo: Ronaldo, o que é que você tem? Nós poderíamos olhar o Ronaldo e falar: eu tenho uma família abençoada, eu tenho umas filhas lindas, tenho uma esposa abençoada, eu tenho um carro novo, muito bonito, eu tenho uma casa confortável, tenho isso, tenho aquilo. Se for uma pessoa bem próspera financeiramente, falar: não, eu tenho fazendas, tenho gado, tenho isso, tenho aquilo. Não é isso o que nós, como filhos de Deus, temos que ter. Isso pode sim ser conquistado através do meu trabalho, do seu trabalho, do nosso trabalho. Mas isso é o menos importante para Deus. Sabe o que é que Deus quer que eu e você venha ter? Você pode não ter nada nesse mundo. Você não precisa ter nem onde morar. Mas se você tiver a salvação, é tudo. E o que Deus quer para mim e para você é que nós sejamos alcançados, que nós tenhamos a salvação. A salvação é tudo. Que nós tenhamos a vida eterna. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Romanos 6, 23.
Amém? A palavra de Deus aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que mais importa para mim e para você é a nossa salvação, é o dom gratuito, o dom que eu e você não poderíamos comprar, o dom que eu e você não conseguiríamos, nem que tudo deste mundo que nós tivéssemos, se nós dessemos em troca, nós não conseguiríamos, que é a vida. Isso Deus já deu para mim e para você, a vida eterna, a possibilidade de morarmos com Deus para toda a eternidade, nas moradas celestiais, de estarmos juntos com o nosso Deus. Mas muitas vezes nós temos trocado esse momento tão importante de compartilharmos, de lermos, de meditarmos, de buscarmos a nossa identidade. Trocarmos a nossa identidade terrena pela nossa identidade celestial, que é a palavra de Deus, que é o nosso relacionamento com Deus, nosso tempo de oração com Deus, nosso tempo de intimidade com Deus. Algo tremendo que está acontecendo. Se você ainda não veio, eu falo para você que venha nas orações das 5 horas da manhã. Algo sobrenatural, algo que nos edifica, algo que está mudando, que está dando uma direção para essa igreja. E nós só iremos alcançar nossos objetivos, nossos sonhos, sim, materiais também, através do nosso relacionamento com Deus. Porque, como eu disse antes, você pode ser próspero materialmente, financeiramente. O objetivo de Deus não é esse, mas através do nosso trabalho, do nosso suor, do nosso relacionamento com Deus, nós podemos sim conseguir. Mas nesse momento de oração, de intimidade com Deus, nós estamos buscando cada vez mais a nossa santidade, o nosso relacionamento com o nosso Deus. Amém? A nossa salvação e a nossa vida eterna. Vamos abrir lá a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2. Versículo 13. Diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Antes, quando eu não conhecia Cristo, eu estava longe da salvação, eu estava longe da vida eterna. Hoje que eu conheço a Cristo, hoje que você conhece a Cristo, hoje que nós estamos com Cristo, nós estamos perto da salvação, da vida eterna, diante do nosso Deus. Diante do nosso Deus. E como eu disse, isso é o que importa, é a nossa salvação, a nossa morada, em toda uma eternidade com o nosso Deus. Eu digo nossa, mas é envolvendo a pessoa, o seu próximo, o seu amigo, o seu familiar, as pessoas que precisam alcançar a salvação, através da minha vida e da sua vida. Nós precisamos alcançar também aqueles que estão se perdendo. No terceiro tópico, eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Abra a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Então aqui, eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Não há tentação que eu não consiga resistir. Sabe aquelas situações que muitas vezes nós cristãos, nós que estamos na igreja, ou você que tenta vir buscar a Cristo, você que tenta congregar em algum lugar, que muitas vezes não consegue, que joga a culpa na fraqueza, nas situações, nas adversidades, nisso, naquilo.
Porque eu não consigo ver a tela do meu celular, esse monte de mensagem que só vai me tirar da presença do Senhor, essas mensagens que irá me tirar, me afastar. Ou muitas vezes o Facebook, redes sociais em geral, talvez o que vem tentar te afastar da presença do Senhor, eu não sei qual é o seu problema, a sua situação, mas você sabe. Aí você diz, não, é tentação demais, eu não consigo resistir. Mas nós conseguimos sim, nós podemos, nós iremos conseguir sim. Assim como José conseguiu, como José correu, se afastou. Eu e você, nós também podemos conseguir. A palavra de Deus aqui diz assim: não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados, acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que a possais suportar. As dificuldades virão, as aflições, as angústias, os desafios, as necessidades. Mas a palavra de Deus diz que junto com tudo isso, Ele dá a saída, Ele dá a solução. E para que nós venhamos encontrar essa solução, para que nós venhamos encontrar essa saída, meu amigo, se for pela sua força, se aquelas fotos pornográficas que chegam no seu WhatsApp, que chegam no seu Facebook, você for encarar de frente a frente, nós não iremos sair nunca, se não for através da palavra de Deus, nosso relacionamento com Deus, através da santidade, de uma vida de oração, de uma vida verdadeiramente com Deus, nós não iremos sair. Se você for encarar a droga, se muitas vezes o dependente químico, ele vai encarar, passando da frente da boca de fumo, ele vai ser uma presa fácil. O alcoólatra, a pessoa que, o dependente de álcool, é muito difícil ele querer sair, ele estando cercado, ou convivendo, ou fazendo parte da comunidade, da sociedade, do lugar onde vão oferecer isso a ele. Então, para nós fazermos uma comparação bem lógica, bem óbvia, bem fácil, se nós deixarmos 2 cachorros, um alimentado e um amarrado durante 10 dias, e colocarmos os 2 para brigar, quem será que vai ganhar essa luta? Né? Obviamente que é o cachorro que está bem alimentado, correto? Então, meu amigo, se nós formos encarar o mundo desnutrido da palavra de Deus, que é o nosso alimento, que é o nosso pão, nós iremos perder. Mas se você for encarar a vida, a dificuldade da vida, as aflições, as angústias, as necessidades, preparado, firmado, alicerçado na palavra de Deus, nós iremos vencer, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Então, que nós venhamos tomar posse, que aquele espírito de mediocridade, de vitimismo, de não saber quem sou, eu sou o patinho feio, sou isso, sou aquilo, isso não pode fazer parte da vida do cristão. Nós temos que ter a convicção. Então, a próxima vez que alguém perguntar para você quem você é, nós temos que falar: eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Cristo, eu sou herdeiro do Deus Todo-Poderoso. Aquela situação de ficar se vitimalizando, se menosprezando, ninguém me dá atenção, eu sou tão sozinho. Meu amigo, a palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas, que eu tenho tudo, que eu sou o que a Bíblia diz que sou, que nós somos o que a Bíblia diz que somos. Então isso não pode fazer parte da nossa vida. Nós temos que verdadeiramente tomar posse de tudo que a palavra de Deus diz ao meu e ao seu respeito.
eu posso todas as coisas, eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Só tem um detalhe. Porém, eu tenho que fazer o que a Bíblia diz que é para eu fazer. Nós podemos sim, todas as coisas, eu posso tudo. Todas essas coisas que nós citamos anteriormente, nós podemos sim. Mas nós temos que fazer o fator principal, que está lá em Tiago 1:23. Abra lá, por favor. Sim, de fato, você é tudo o que a Bíblia diz que você é. Eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Porém, nós temos que observar a palavra e pôr em prática. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Sabe o seu rosto natural? Sabe o meu rosto natural? Quando eu estou em conflitos, quando eu estou em crise, que eu me olho no espelho, que gera aquela dúvida de saber quem eu sou. Aqui tem um vidro, eu estou me vendo. O rosto natural do homem, do Kleiner, que eu estou decepcionado, que eu estou frustrado. Eu vou olhar no espelho, eu vou ver um frango machucado, que anda arrastando a perna. Um frango lá no sítio da minha avó, quando eu ia, que minha avó era viva, eu ia, geralmente aqueles frangos, todos aqui conhecem, que dá doença, aqueles caroços no pescoço, que tem que matar lá, que morre sozinho. Mas se nós olharmos com um olhar sobrenatural, o olhar de Deus, nós iremos ver uma águia. Você irá ver através de você, quando você se olhar no espelho, você irá ver um leão, um animal feroz, potente, uma águia de visão. Tem uma ministração do pastor que diz, é a pregação, a comparação entre galinha e águia. Águia ou galinha. Tem muitas pessoas que têm visão de galinha, de olhar para baixo, olhar para baixo. A palavra de Deus, através de tudo isso que nós acabamos de compartilhar, diz que nós temos que nos olhar, temos que ter uma convicção de quem somos, temos que ter um olhar de águia, de longe, de analisar todo o campo, toda a situação. Nós temos que saber quem somos. E para isso, nós temos que observar a palavra de Deus e pôr em prática, praticar, viver a palavra de Deus. Amém? Eu vou fazer uma pergunta. Eu peço que não responda, você não precisa responder. Mas de fato, verdadeiramente, nós temos vivido. Muitas vezes eu confesso para vocês que chegam em algumas situações, algumas dificuldades, que se eu não tiver a convicção de quem eu sou, você dá uma bambeada, gera uma dúvida, o que é que eu vou fazer, como, para onde? Mas se nós estivermos convictos de quem somos, porque a palavra de Deus acabou de falar que nós somos filhos de Deus, que Ele nos conhece desde quando estávamos no ventre das nossas mães, que nós somos mais que vencedores, que nós somos geração eleita, que nós somos escolhidos e separados por Deus e para Deus. Não há dificuldade nenhuma, não há nada que irá tirar o foco, que irá tirar o rumo da sua vida. Eu vou pedir para você que se colocar de pé, por favor. Ministério de Louvor, irmão Alex, esse varão abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas sabe, muitas vezes, o que tem gerado esse conflito nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, o que tem gerado essas dúvidas, essas indecisões, de saber a sua identidade, quem você é,
Eu vou usar um exemplo bem óbvio, bem fácil, que está escrito na palavra de Deus, lá em Mateus 9:9. A palavra de Deus diz que Jesus iria passando, e ali estava sentado na coletoria um homem chamado Mateus. E Jesus falou com ele: ei cara, Mateus, levanta, cola em mim, vem comigo. Sabe o que Mateus era, meus irmãos? Mateus era, a gente levando, colocando aos dias de hoje, Mateus era um servidor público da Receita Federal, de uma Secretaria de Fazenda, de uma Secretaria de Finanças. Nós sabemos bem que essas pessoas que trabalham nessa área hoje, elas ganham um salário altíssimo, um salário muito bom, que passa dos 20 mil reais. E aquela época não era diferente. As pessoas que ocupavam esses cargos eram pessoas de confianças, pessoas que estavam ali indicadas pelos governos, pelo governo romano, pelo governo grego, pessoas que tinham muitas coisas. No entanto, que Jesus foi jantar na casa de Mateus. Mateus trabalhava na coletoria, onde coletava os impostos. O que Mateus fez? Mateus poderia muito bem olhar para trás, olhar para o lado, para a esquerda, para a direita, falar: Jesus, vai indo, eu encontro o Senhor lá na frente, deixa eu ir lá vender meus gados primeiro, vender minhas fazendas, vender minha casa. Mateus, a palavra de Deus diz que Mateus levantou e seguiu Jesus. Muitas vezes tem gerado essa indecisão, esse conflito de saber quem nós somos, porque quando Jesus nos chama, nós falamos para Jesus: Jesus, vai indo, depois eu encontro o Senhor, depois eu vou atrás do Senhor, depois eu te encontro. Nós temos nos preocupado com o nosso carro, com a nossa casa, com o nosso conforto pessoal, com todas as outras coisas, mas temos mandado Jesus ir indo, depois nós vamos. Mas Jesus falou: Mateus, vem comigo. Mateus levantou sem questionar e seguiu Jesus. E assim foram com todos os outros discípulos. Todos os outros, eles não eram pessoas à toa, eles tinham que fazer. Mas uma coisa eles fizeram, sem medir esforços também. Eles seguiram, eles foram com Jesus. E muitas vezes essa crise de desconstrução que o mundo está impregnando, que o diabo, que Satanás está jogando através da mídia, das redes sociais, sobre os seus filhos, sobre os nossos filhos, sobre as famílias, sobre a ética, o caráter e a moral, é porque nós não temos falado: Jesus, eu deixo tudo e vou contigo. Porque muitas vezes nós não temos saído da nossa zona de conforto. Nós não queremos abrir mão da nossa zona de conforto. Mas sabe de uma coisa que eu me preocupo muito, e que eu tenho a convicção que quando eu chegar diante de Deus, eu posso ter o melhor carro desse mundo, dessa terra, eu posso ter a melhor casa, eu posso ter a melhor moto, eu posso ter títulos de mestrado, doutorado, decano do STF, que é o cara mais antigo, o maior cargo. Se eu chegar com tudo isso diante de Deus, e lá no dia do juízo final o Senhor perguntar: Kleiner, o que é que você tem a me oferecer? Falar: Senhor, tem isso aqui, ó, essa casa, esse carro, isso, pá. O Senhor vai falar: isso não serve para mim, de nada adianta para mim. Kleiner, quantas vidas tem aqui que você pagou o preço, que você resgatou do inferno? O Senhor vai querer saber isso de mim, de você. Então os nossos conflitos, a nossa identidade só será curada, nós só teremos a convicção a partir do momento que nós nos relacionarmos com Deus através da sua palavra. Aqui é onde é gerado a identidade do cristão, através da palavra de Deus, do relacionamento com Deus, de uma vida com Deus, de oração, de santidade. Nós não somos santos, eu não sou santo, nem você também não. Nós estamos caminhando à estatura de varão perfeito. Sim, estamos caminhando. Mas uma coisa é certa, que nós temos que viver buscando a Deus cada dia. Sabe aquele pecado? Pecado que nós cometemos constantemente. O pecado, ele não pode fazer parte da minha vida e da sua vida. Nós não podemos ser amigos de andarmos de mão dada com o pecado. O pecado na nossa vida, ele pode ser um acidente.
um acidente, mas nunca fazer parte da minha vida e da sua vida. Sabe por que muitas vezes é gerado esses conflitos de identidade na minha vida e na sua vida? Porque nós temos andado de braços dados, de mãos dadas, abraçados com o pecado. Aí nós não vamos ter atitude de nos dispor a ajudar o pastor na igreja. Nós não vamos ter atitude de dispor, de orar pelo irmão, de visitar o irmão, de cumprirmos o ID que Jesus chamou Mateus se dispôs. Muitas vezes nós não nos dispomos porque nós estamos dando mais atenção para as coisas do Criador do que para o Criador. Só que não fica triste não. Vou pedir para você continuar com seus olhos fechados. Não olha para mim não, por favor. Só que você não precisa ficar triste. Eu não preciso ficar triste se eu tenho vivido, se nós temos vivido dessas formas. O pecado é um acidente na nossa vida. Ele não pode fazer parte da nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que um grande homem de Deus, um homem que foi considerado segundo o coração, homem segundo o coração de Deus. A palavra de Deus diz que, aqui no Salmo 51, fala a respeito de contrição e confissão do homem segundo o coração de Deus, Davi. Que muitas vezes nós estamos tímidos, acanhados, longe do relacionamento com o Espírito Santo, do relacionamento de uma vida de oração, de uma vida de leitura da palavra, porque nós estamos de mãos dadas com o pecado. Só que nós podemos nos alegrar, porque maior que o pecado, maior que os desânimos, que as aflições, que as necessidades, é o nosso Deus. O nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é grande, é o Deus de compaixão, o Deus de amor. Um homem segundo o coração de Deus, ele estava passando por situação difícil, estava vivendo uma vida de pecado, longe dos caminhos do Senhor. Mas ele chegou diante do Senhor e ele falou assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faça-me ouvir o júbilo e alegria, para que se regozije os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e pecadores se converterão. Aleluia! Meu amado, Davi aqui estava numa situação, numa crise de identidade, de saber quem era, situação de pecado, de vivenciar, de viver no pecado, de estar longe. Mas ele chegou diante de Deus e se curvou e falou: Senhor, não afaste de mim o teu espírito. Muitas vezes nós temos vivido dessa forma, mas como eu disse, o nosso Deus, ele é grande em misericórdia. Que o Espírito de Deus venha nos alcançar,
que as graças e que a misericórdia de Deus venha te alcançar, e que você venha olhar para as necessidades, para as dificuldades, e gritar bem alto com toda a sua convicção: eu sou filho de Deus, eu sou mais que vencedor, eu sou a geração eleita. Aleluias, glória a Deus. Com seus olhos fechados, Senhor Deus Todo-Poderoso,